Bom dia, pessoal. Bom dia, Lu. Bom dia. Mais uma vez aqui juntos nesse programa aqui, Projeto Online com Deus. E que delícia tá sendo, hein, estudar essa lição. Sim, muito bom, muito bom. Tá nos ajudando mais ainda. Exato. E hoje, terça-feira, o tema da lição é antes do amanhecer. Mas, antes de começarmos a falar, estudar a lição aqui, aquele recadinho de sempre, se inscreve nos nossos canais, no YouTube, no Instagram, segue o projeto lá para que você fique por dentro das novidades, estudar a lição, todos os recados de todos os dias aqui. Então, mais uma vez, se inscreve aí e não deixe de acompanhar o projeto. Sim, para ser luz, né? Essa é a ideia, né? Exato. Aqui é uma oportunidade para você ser luz na vida de outras pessoas. Muito bom. Legal, gente. Então, assim, né? Terça-feira, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essas práticas de Jesus antes do amanhecer. E aí seria interessante a gente já começar vendo como que a Bíblia relata isso, pode ser? Ah, beleza. Tô com um Lá texto em aqui. Marcos, capítulo 1, versículo 35 ao 37. Diz assim: E de madrugada, levantando-se muito antes de o dia clarear, ele saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E ao encontrá-lo, disseram-lhe: Todos os homens procuram por ti. Olha só, as pessoas estavam procurando Jesus ali e tal, porque ele tinha que trabalhar. Isso. Né? Jesus estava ali, imagina, faltando trabalho, né? Tinham pessoas para ele curar, tinham milagres ali para ele fazer, tinha muita demanda, tinha muitas coisas para Jesus fazer. Coisa. Muita gente esperando. Então imagina você tem ali para assumir seus compromissos, né? De repente você está lá na sua casa, tem os trabalhos da faculdade para fazer, tem um relatório importante para entregar, tem o chefe lá que está querendo você para uma reunião, tem várias atividades. Jesus estava nessa situação. Só que o que ele fez? Ele se levantou cedinho, foi para um lugar para orar. E aí a gente entende aquilo que a gente vem falando durante a semana, né? O porquê que Jesus, ele teve esse hábito, essa atitude aí. E aí quando eu li esse texto, eu fiquei me pensando assim, mas as pessoas não sabiam, não estavam acostumadas que esse era o hábito de Jesus. Então assim, porque não era algo que ele fez de repente, era algo que ele vinha fazendo há algum tempo já. Sim. Era como a gente viu nos outros dias, já fazia parte da natureza de Jesus, acordar de madrugada, bem cedinho, e tirar esse tempo de especial para falar com Deus. Para orar, pedir orientação, pedir direcionamento. Então assim, as pessoas ainda estavam procurando: Senhor, cadê você? As pessoas precisam de ti. Calma, tô recarregando as energias agora. Verdade, porque Entendeu? assim, para as pessoas de fora, parecia que Jesus estava lá há muito tempo. Exato. Que ele estava bem antes do amanhecer. Então vamos pensar, né? Talvez Jesus já estava ali umas 3, 4, 5 horas, de repente. Sim. Ali que ele ficou à madrugada. Só que quando a gente está em contato com Deus, em contato, em comunhão, o tempo passa muito rápido. A gente não percebe. Não percebe. E tá ali, Jesus estava ali em contato, em comunhão, conversando. Eu imagino assim, né? Jesus ali orando, conversando, falando com Deus, falando das dificuldades das pessoas, intercedendo pelas pessoas, pedindo a Deus força a cada dia, cada momento. Então assim, a pessoa vai conversando e a hora passa. E ele estava ali sentindo a necessidade de ter mais ainda, mais esse contato. E aí quando a gente avança na leitura do texto, a gente consegue entender o porquê dessa necessidade. Então mais pra frente a gente vai poder abordar um pouquinho sobre isso. Sim. E aí é interessante que quando a gente lê que Jesus levantou de madrugada, foi orar no monte, procurar um lugar deserto. Então a gente sempre ressaltar isso aí, que Jesus sempre procurava um lugar tranquilo, que não tinha barulho, que não tinha coisas que pudesse distrair a mente dele. Sim, para ele ter mais ainda a mente ali, né, tranquila, para ele poder ter esse contato. Porque talvez no ambiente que Jesus estava antes disso, talvez não seria o melhor lugar que ele já estava acostumado de fazer essas orações, essa comunhão com Deus. Sim. Então ele sempre procurava por um lugar mais tranquilo, que ele pudesse se sentir mais à vontade, ele e Deus, sozinho ali. Então ele resolveu sair do lugar onde ele estava para poder. E aí talvez por isso causou estranheza nas pessoas. Como assim, o mestre já está fora aqui 4, 5 horas, cadê ele? Então vamos procurar Jesus, onde ele estava. Sim, e isso é uma lição para nós, para a gente poder também ter esses momentos específicos. Às vezes você vai pensar, mas eu não tenho um lugar assim, mas você pode encontrar esse lugar. Todos temos, nem que seja ali no banheiro da sua casa. Exato. Né? Algum lugar específico, a gente pode encontrar isso. Então isso é muito importante para a gente poder ter esse momento com Deus. E Tarcísio, fazer uma pergunta aqui para você. Diga. Qual paradigma cultural Cristo quebrou para entrar em comunhão com o Pai? Porque ele quebrou vários paradigmas. Quebrou.
E qual foi esse paradigma que ele quebrou ali, frente às pessoas? Olha, nessa situação é muito interessante, porque a gente precisa entender o contexto da época onde a história se passa. Então, nessa ocasião em específico, Jesus estava na casa de Simão Pedro, certo? Assim, ele estava com mais pessoas, não estava só os dois. Ele estava de visita numa casa. Isso, ele estava de visita. E aí, era costume do pessoal daquela época e daquela região, que seria falta de educação, um convidado se ausentar da casa do anfitrião sem se despedir. Sem nem dizer um tchau, obrigado, até logo. Então imagina, Jesus saindo de madrugada, sem falar pra ninguém. Os donos da casa não sabiam tanto onde que ele estava. Acordaram, cadê o mestre? Como assim ele saiu e não avisou ninguém, nem disse tchau, sendo que ele tem que trabalhar daqui a pouco, né? Então assim, as pessoas ficaram surpresas porque não era costume. Ninguém fazia isso. Ele está quebrando muitas regras. Quebrando muitas regras, exatamente. E assim, a gente entende o porquê da necessidade, que era uma regra que precisava ser quebrada, porque fazia parte da natureza de Cristo. Porque ele não veio para cumprir regras, ele veio para cumprir uma missão. O ministério era a prioridade dele. Então, assim, quebrar aquela tradição naquele momento não fazia total diferença do propósito maior pelo qual ele foi buscar a comunhão com Cristo no deserto. Ele não estava preocupado se as pessoas iam ficar preocupadas, se ia estar ali com raiva dele, tudo, não. Se iam falar mal dele porque ele quebrou uma regra. Sim, ele sendo mestre, antiga, fazendo ali as coisas, ele não estava preocupado com o que iam pensar dele. Porque o foco dele estava ali muito claro, ele precisava de Deus, ele precisava do poder do céu. E aí não importa, eu preciso disso, essa é minha prioridade, está acima de todas as coisas, acima de regras, de preceito, de qualquer coisa. Então eu vou cumprir a necessidade do meu coração. E aí é legal porque depois as pessoas entenderam por que ele precisou fazer aquilo. Então assim, era uma regra que no final foi quebrada e que não fez menor diferença para um dono da casa, por exemplo. Né? É verdade. E continuando aqui, eu vou continuar a leitura em Marcos 1, 38 e 39. Os 2 versículos dizem assim: E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu possa pregar ali também, porque para isso é que eu vim. E ele pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Então os discípulos foram lá chamá-lo, e aí ele falou: ok, vamos às aldeias. Então assim, agora já estou abastecido, agora estou com o poder do céu em mim, busquei ali o Pai para poder fazer o trabalho, abastecido estou, e agora eu posso ir. Então é como assim, ó, um carro, vamos pensar, né? A gente não vai dirigir sem combustível. Né? Exato. Muitas vezes a gente dirige, ele tá na reserva, mas assim, a preocupação. Opa, preocupação sempre, preciso abastecer, preciso posto. Pior ainda quando a gente está viajando, né? Quando você está viajando e você viu que está no vermelho e você precisa de, né, um posto, aí você fica mais preocupado. Preciso abastecer. Então, o que acontece? Jesus, ele sentia essa necessidade, é uma necessidade diária, é diária. Então, quando ele sentiu que o tanque abasteci aqui, agora eu vou me doar para as pessoas. Isso é lindo, né, de pensar. E é legal porque nessa ocasião específica, ele recebeu instruções do Deus que foram cruciais, que mudou os planos dele. Então tudo aquilo que ele tinha planejado com os discípulos, para onde eles iam, então assim, teve que alterar porque veio de Deus uma outra ordem. Verdade. Então assim, se ele não tivesse procurado as orientações, então talvez ele iria fazer a coisa que não seria da vontade de Deus naquele momento. Então foi muito importante ele sair da casa de Simão, ir para o deserto, falar com Deus para receber instruções do que Deus queria que ele fizesse. É tão importante isso, Tarcísio, porque quando a gente está ali em contato, não é somente ler e tudo, é você ter um tempo para ouvir a voz de Deus, para você estar ali sentindo, e Deus fala ali em forma de pensamentos, em forma audível também, ele vai te dar essa sensibilidade, ele vai impressionar o teu coração de alguma forma. Então, assim, a comunhão com Deus é muito importante para falar com Ele e ouvir o que Ele deseja para nós. E é interessante porque só assim, buscando essa comunhão, você consegue reconhecer a voz de Deus. Você consegue entender que Ele está falando diretamente com você. Verdade, que incrível. Tarcísio, qual o efeito da comunhão de Cristo nesse episódio? Essa comunhão dele, que tipo de efeito ocasionou? Foi que nem eu falei anteriormente, os planos dele, dos discípulos, mudaram completamente. Por quê?
Aqui na lição de terça-feira tá falando logo no finalzinho que Jesus ele havia atendido às necessidades de muitas pessoas. Então ele curou, pregou em uma cidade. Então na cidade seguinte, no dia da manhã seguinte, muitas pessoas já estavam aguardando ele, porque o mestre vai passar por aqui, então vamos aguardar o mestre. Só que de madrugada, quando ele falou com Deus, ele recebeu outras instruções. Então Deus deu um outro direcionamento e mudou o planejamento que ele tinha com os discípulos. Então assim, não era mais o que eles queriam, é sempre o que Deus quer. E ele sabe o que é melhor. Exato. Ele Assim, e quando eu estava lendo, me lembrou os lemas do desbravador que fala: ir de onde Deus mandar, é exatamente isso. Eu não vou aonde eu quero, onde eu preciso ir. É onde Deus quer que eu vá, eu vou. Onde Deus quer me guiar, Ele vai me levar, Ele vai criar condições para que eu chegue aonde quer que eu esteja lá. E é interessante que a lição fala o seguinte: Jesus tinha acabado de receber instruções para aquele dia. Então, em seu momento matutinos com o Pai, os planos mudaram. Então, ele deveria ir para outra cidade a fim de pregar o Evangelho, não importando qual perfeita a oportunidade pareceria. Por quê? Na cidade que eles estavam com o planejamento de ir, já tinha uma multidão à espera de Jesus. Então, era uma oportunidade perfeita de ele atingir muitas almas naquele momento. Só que os planos de Deus é que ele fosse para um outro lugar. Talvez para os discípulos, eu fico me perguntando: nossa, mas Senhor, já temos o planejamento. É como se eu fosse fazer um projeto de um trabalho. Então, segunda eu vou fazer isso, terça eu faço isso, quarta eu faço isso. E aí, de repente, eu falei: não, o que você ia fazer segunda, não temos data vamos prevista, mudar isso aqui. vamos mudar o projeto e vamos fazer uma outra coisa que estava lá pro final do mês, por exemplo. Eu fico me perguntando: nossa, mas para os discípulos, talvez, poderia ser um pouco complicado entender. Eu não tenho essa resposta com exatidão, mas eu fico me perguntando: mas Senhor, o planejamento era esse. O que custa seguir? Mas para Deus tinha um propósito. A gente pode não entender, mas sempre no final, seguir a orientação e o caminho de Deus, o que Ele quer para nós, é a melhor escolha. E ele é flexível, né? Jesus foi totalmente flexível, Exato. porque se tem uma necessidade maior, eu vou atender a necessidade do momento ali que é maior. Então, tem situações que vão esperar, ok, mas eu preciso me adaptar. Então, é um ensinamento muito grande para nós também. E a gente só consegue perceber isso, que os planos mudam, as coisas se alteram, quando a gente tem nitidamente a clareza de ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente não tem essa intimidade, parece tudo muito confuso. Parece tudo muito bagunçado. E quando você cria essa intimidade com Deus, você consegue entender e compreender perfeitamente a situação e o porquê elas podem mudar. Verdade. Muito bom, Tarcísio. Que lição, hein? Que lição, hein? Nossa, dá para falar um monte aqui. Mas vamos deixar um pouquinho mais para amanhã, né, Tarcísio? E sigamos aí aprendendo mais com o Mestre dos Mestres, porque ele tem o melhor sempre para nós. Amém. Então vamos orar? Vamos sim. Querido Deus, obrigada, Pai amado, porque o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor tem grandes ensinamentos. O Senhor, o Mestre dos Mestres, dedicava tempo em oração, em comunhão, para tomar as melhores decisões. E nós queremos seguir os teus passos. Continue conosco hoje e sempre. Nos ajude a seguir tudo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, terminamos hoje, mas amanhã contamos com você aqui com a gente. Tchau, tchau. Até amanhã.